Oi! Esse aqui é meu primeiro vídeo no YouTube. A gente adotou uma gatinha tem mais ou menos um ano. Ela estava num terreno baldio, aqui na rua da minha casa, e a gente ficou durante uma semana levando ração, água para ela. E a gente notou que ela era muito fixa, ela não saiu dali durante a semana toda, ficou no mesmo lugar. Vambora comigo, vambora, vambora, bora. Foi um pouco difícil no começo, porque nós já temos duas cachorrinhas de 13 anos que nunca tiveram convivência com gato. Quando elas viam gato assim andando no telhado de algum vizinho, elas já ficavam latindo, bravas, mas com muito empenho, muito carinho, né? A gente procurou também aprender vendo vídeo na internet de gente com experiência, especialista, explicando como que faz isso, e a gente tentou fazer o mais certo possível. Acabou que conseguimos adaptar. No começo, a minha cachorra maior, a Nina, ela ficava até tremendo, assim, olhando pra gata, porque ela queria caçar. Mas a gente conseguiu passar por essa fase, foi até tranquilo, eu diria. Só que aí teve um porém. A nossa casa aqui é uma casa que o muro é muito baixo e o portão é aquele com as grades bem largas, que daria facilmente para ela ter acesso à rua. E a gente já não queria mais deixar ela exposta a isso, tá? A gente adotou para ela ficar em casa, até porque é muito perigoso. Não quis despender de investir na casa, não é a nossa prioridade, tá? Nessa casa que a gente mora, nesse momento, gastar, porque a gente sabe que tem muito sistema que funciona muito bem e é muito seguro, antifuga para gato. Só que a gente não pôde, nesse momento, gastar muito com isso. Nossa prioridade foi pegar essa gatinha, adotar ela e tratar ela aí como deve ser feito, né, com todo animal que a gente adota, com uma boa ração, tratamento veterinário, né, acompanhamento, mimos, que eu posso até mostrar aí depois em outros vídeos para vocês, ela é muito bem tratada. E a questão da segurança, que também é importante pra gente, nós fizemos adaptações, gambiarras, tudo baixo custo. Mesmo assim, tudo isso cumpriu muito bem o papel, que foi manter ela aqui em casa, sem acesso à rua. E agora vamos começar esse tour. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês conheçam elas, né? As rainhas desta casa. Essa é a minha primeira princesa, a Nina. É uma senhora. A Nina tem 13 anos. Ela tá assim porque tá muito frio e essa é a atividade que ela mais gosta. Né, Nina? Tá de preguiça. Essa aqui é a Julie. A Julie, ela é bem mais disposta. Ela é pequenininha, então ela corre, ela ama brincar, mas hoje o dia não tá para isso, né? Hoje o dia tá para ficar deitada mesmo de preguiça. E elas amam ficar aqui, ó, porque elas têm vista de lá da rua. E elas ficam olhando. É um trabalho, né? Não deixa de ser. O trabalho da guarda aí, plantão. E agora vamos ver a Cris, que é a gatinha. Eu não vou mostrar tudo que elas têm, porque eu vou deixar isso para um outro vídeo. Vou até subir num banco aqui, porque a Cris está no último nicho. Ela ama ficar... Olha isso. Olha o jeito dela. Toda quentinha. Oi, meu amor. Tô mostrando você. Você gostou daqui, das suas irmãs, da sua família? Dá pra ver que ela gostou, né? E ela ama ficar aqui, deita na cama com as irmãs dela, no quintal. Ela curte bastante. Agora vamos partir aí para mostrar para vocês o quintal. Tem uma roupa ali que foi lavada, a Julie. E esse quintal é grande, eles amam, né? Os cachorros com espaço é a vida que eles querem. E os gatinhos também. Então vamos para o primeiro, que é esse muro aqui, que você está se perguntando o que significa essas garrafas. Aqui tem mais de 60 garrafas, tá? Garrafas de refrigerante, essas transparentes. A gente colocou transparente aí para visualmente não ficar tão feio, até porque o muro não tá pintado. A gente pretende melhorar isso. E essas garrafas funcionam assim, o gato ele consegue pular até 2,5 metros. Aqui tem 1,70 m, então ela pularia tranquilamente. Como que faz, né? O gato pula e a garrafa vira, ó. Ela volta. E conforme ele pula, no final ele escala e aí a garrafa serve de barreira para ele não conseguir terminar, né? E aí isso que faz com que ele suba e vá para casa dos outros, para os telhados das outras casas e tenha acesso à rua, aos perigos aí. Como que a gente fez? É arame, ó, que a gente coloca, faz um furo no final da garrafa e um furo aqui na tampinha com parafuso, com furadeira, tá? Porque se for
tentar esquentar aí o garfo para furar, nossa, é muito difícil, porque o fundo da garrafa ele é muito duro. A gente até tentou no começo, mas o certo é fazer com furadeira. E aí é só prender, esticar bem e prender. Ela já tentou fugir, já 2 vezes eu vi, desde que ela tá aqui, quase um ano, já fez um ano, já tá fazendo um ano. E ela não conseguiu passar não, gente, é muito seguro. Desde que ela chegou, ela nunca conseguiu. Porque, primeiro que é uma barreira visual, tanto que foi só 2 vezes que ela tentou, né? Segundo que quando ela tenta, ela acaba voltando. A garrafa não deixa ela passar. Ela gira e volta. E esse sistema das garrafas, ele pode ser substituído por cano de PVC, que aí sai mais caro, a gente já foi ver e aqui a metragem é muito grande, mesmo assim sairia muito caro, mas fica mais bonito, não fica tão poluído visualmente. E um sistema chamado Roller Catch, daí tem que desembolsar mesmo, mas ele é bom para quem tem uma metragem pequena ou pretende deixar tudo bem ajeitado, né? Não tem problema com essa questão, porque não é o nosso foco aqui, nessa casa, nesse momento da nossa vida. Mas o sistema Roller Catch ele é mais bonito, né? Não tem nem comparação. Tem a mesma função, cumpre a mesma função. Por isso que eu falo, funcionam muito bem. É a mesma coisa, o gato vai pular e vai girar e vai voltar. Olá, minhas princesas. Agora vamos seguir para a próxima Gambis da casa. E antes disso, ó, aqui tem 2 casas no mesmo terreno. A gatinha até consegue ir no quintal dessa outra casa, porque o muro é baixinho também. Só que é tudo construção, ó, tudo. Tem a garagem na frente e o resto é a casa já construída. Então ela não consegue ir além, ela só vai até o quintal. A vizinha não tem cachorro, não tem gato, não tem animal, mas a gente prefere depois colocar também, fechar para ela não conseguir mais ter acesso. Então a gente já está guardando, acumulando garrafa. E antes disso a gente vai aumentar o muro também. São muitos detalhes, né? Essa aqui é a parte que divide as 2 casas. Ela estava conseguindo entrar naquele forro que tem lá dentro. Não sei se dá para ver. E a gente não quer que ela faça isso porque eu acho que tem acesso. Enfim, as casas são antigas, né? Com muitas coisas que deveriam ter sido feitas e ficaram para trás. Então a gente sabe que lá dentro do forro dessas casas pode dar acesso entre as telhas para a rua, o que é muito perigoso. Então a gente teve que fechar aqui também. A gente usou essa tela, é uma tela plástica, ó, e aí ela até consegue escalar. A gente sabe que gato faz isso. Só que chega lá em cima, como tem esse L, né? Esse ângulo aí, 90 graus, ela já não consegue ir para lá. Gente, eu gravei a parte do portão na vertical, tem que ser na horizontal. Como eu tô começando, acaba que eu não sei consertar isso, eu vou ter que refazer. Então eu estou aqui em um outro dia para fazer essa parte do portão. Aqui estão a Nini e a Julie novamente no seu plantão. E olha que legal, o carro não tá aqui hoje, então dá para ver muito melhor, né, o espaço. Aqui eu tava vendo, a gente tem mais de 20 metros daqui até lá na frente. E de largura, né, tirando aí essa parte da... Como que chama isso aqui? Ai, gente, vocês sabem. Desse troço aí. Tirando essa parte, dá acho que uns 7, 8 metros ao todo. Vou lá no portão. Tô chegando aqui no portão. Olha quem tá aqui na sua caixinha externa. Olha, gente, ela tem um monte de caixinha e ela adora ficar nessa, porque daí ela não fica direto no sol, mas fica quentinha, né? Ó, vamos lá. Esse aqui é o portão. Ah, antes de tudo, vamos virar só pra mostrar a amplitude. Olha só, gente, o tamanho do espaço. É muito bom. Então, vamos lá. Aqui é a parte do portão. Eu coloquei essa telinha de plástico. E aí a gente foi esticando e colocando com enforca-gato, não tem segredo nenhum. É muito fácil de fazer, tá? É claro que se o seu gato já é acostumado a sair, isso aqui não vai segurar ele. Pra gente funciona mais como uma barreira visual, porque a gatinha, ela nunca viu isso aqui aberto. Quando a gente adotou ela, a gente deixou ela dentro de casa 1 semana e quando abriu as portas para o quintal já tava com a tela. Então ela nunca se interessou em começar a roer, mexer isso aqui pra sair. E aí, gente, a gente encontrou um dilema, que foi essa parte que a gente tem que colocar a mão aqui, teria que deixar um buraco pra gente abrir e fechar o portão, né? Quando entra, quando sai aqui no cadeado. E eu tinha que ter algo que fosse movível para chegar, abrir e fechar, porque não adiantaria nada fazer tudo isso aqui se aqui ficasse aberto. A gatinha poderia escalar
e passar pelo buraco. Então, o que a gente fez? Eu pedi para a costureira fazer esse tecido aqui, com um zíper no meio, que é um zíper duplo, então ele abre pro lado de lá e pro lado de cá, é dupla face, né? E aí facilitou, gente, resolveu o problema. Ele abre e fecha quando a gente entra e sai, e ela não é uma barreira também visual para ela sabe que tá fechado. Seguindo aqui, mais para cima, a gente teve que colocar este PVC, é um PVC de forro mesmo, de dentro, que sobrou de dentro de casa. A gente pintou ele de preto, só que como o muro em cima do portão, ele é muito torto, nessa parte mais do meio ficou muito largo, então a gente colocou essas madeiras aí para impedir a passagem. Olha, assim, não é bonito, eu sei disso, mas é uma saída, né, para que o seu gatinho não fugir. E assim, ela nunca tentou, nunca aconteceu nada, foi bem tranquilo, tá? Tudo isso aqui que eu tô mostrando funcionou pra gente. Acabando o nosso tour, gente, eu tive muitas tentativas para fazer um vídeo pro YouTube, não é nada fácil, mas eu nem acredito que eu tô conseguindo fazer, eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Aqui a gente tem a minha janela e a gente colocou telinhas também. Vou virar aqui para mostrar. Vai estar um pouco mal iluminado, né? Porque eu tô de frente com a luz. A gente colocou essa telinha aqui também, porque se eu não tivesse a janela bloqueada para ela pular, ela iria passar pelas garrafas, ó, que vocês viram que a gente tem lá no quintal. Aí não ia adiantar de nada ter as garrafas, né? Então a gente teve que ter lá também com aquela mesma telinha de plástico, ó. Aqui é o enforca-gato. Muito fácil de fazer, né? Muito tranquilo, qualquer pessoa coloca. E aí, gente, eu só fui descobrir que não daria mais para fechar a janela por dentro depois que eu fiz, né? Claro, é claro. E o que eu inventei? Coloquei essa cordinha aqui para quando eu quiser, quando a gente às vezes começa a chover, a gente precisa fechar com pressa, né? E também porque eu preciso fechar de dentro da casa, não só por fora. E aí a gente colocou isso aqui, ó, para fechar e abrir. Gente, não é bonito, né? Não é nada chique, é o barulho de coisa nova. Mas tudo que a gente fez aqui cumpre o papel. Eu não quis investir, a casa é uma casa antiga e o que eu fiz aqui funcionou. É muito automatizado, gente, essa casa. Agora vamos aos gastos. Nós gastamos R$ 40 com telinha, aquela de plástico que foi usada no portão, na janela, com telinha e enforca-gato, que é os negocinhos que prende. Por que enforca-gato, né? Olha só a contradição, a gente resgata o gato e usa o enforca-gato. Gastamos também R$ 40 com arame, bucho e parafuso. Arame às vezes você tem em casa, às vezes pede pro parente, né? Sempre tem. E R$ 20 com um tecido que foi usado lá no portão, porque eu tive que pedir pra costureira fazer, colocar o zíper no meio do tecido. E é um tecido bem grosso, é tipo um jeans. A gente não gastou com aquela tinta preta na madeira e também nem no PVC, porque já tinha essa tinta em casa. O PVC foi uma sobra aqui desse corredor que eu estou. A madeira a gente achou na rua, aquele pedaço de madeira, então também não gastamos. Se a gente tivesse que gastar com a tinta, eu acho que seria mais uns R$ 20. Ao todo, vocês viram aí, foi R$ 100. Eu quero só fazer uma consideração. O gato, ele tem esse comportamento por instinto, né? É algo natural dele. É subir, pular, ele adora escalar. Mas a gente vive num contexto que não é como antigamente, né? Hoje há muitos perigos aí de você deixar o seu animal com acesso livre à rua. Fora a paz também de não saber que hora que ele vai voltar. Meu irmão, ele cuidava de um gatinho de rua, ele dava ração, comida, a ração água, e um dia o gato foi atropelado na rua dele, e aí a responsabilidade foi dele, ele não consegue, né, não dá para ignorar. E aí ele desembolsou mais de R$ 4.000 numa cirurgia ortopédica. Então, não dá mais para hoje em dia deixar o bichinho exposto. Aqui na minha rua, os carros vêm com tudo, tem muito movimento e também eles correm demais. Seria muito perigoso. Fora que a nossa gatinha, ela é muito fixa. De quando eu conheci ela, eu fiquei cuidando dela uma semana na rua. Ela não saiu do mesmo lugar. Era um terreno baldio, ela só ficou lá. Independente do horário que eu ia do dia, ela estava lá. Então, ela já era acostumada, eu acho, né, que ela foi abandonada por alguém que já tinha acostumado ela numa casa. E a gente sabe que tem muita gente que não gosta de gato. E tem gente má, tem muita gente má. Eu já ouvi história de pessoas que colocaram veneno, bate, joga pedra. Eu já vi um gatinho
subindo no muro, assim, uma pessoa jogando pedra. É muito difícil, é muito complicado. Quem gosta, quem quer que o bichinho fique bem, não é ideal deixar ele ter acesso à rua. Tem mais prejuízos que eu vejo do que benefícios ele ficar na rua. Claro que tem situações muito específicas que o gato é adulto, ele tá há anos ali naquele contexto. Eu já vi gente falando que o gato sofre muito quando a pessoa tenta impedir ele de sair, então é muito trabalhoso. O mais ideal é que desde quando ele é filhote, você já vai ele adaptando a ficar em casa, a brincar, ter as coisinhas dele em casa e ser feliz com isso, né? Mas quando ele já é adulto, é algo bem mais complicado e ele sofre, né? Não podendo ir para a rua. Fora que se acontecer alguma coisa com a minha gatinha, o problema ele vai ser exclusivamente meu, né? Além da saúde dela, que pode aí vir a ser comprometida, a minha questão financeira também pode ser algo estratosférico, né? Que eu vá gastar para tratá-la. Então, não vejo sentido, gente, em deixar ela livre. Para mim é muito melhor, tenho paz, eu sei onde ela tá, ela anda por tudo aqui. Ela tem vários lugares onde ela deita, ela dorme, ela passa o dia. Só de caminha, nem sei, acho que ela tem uns 10. Que ela pode, uns 10 pontos onde ela pode deitar, dormir, tirar o cochilo dela. Vários lugares para ela subir. Arranhador, brinquedo. Então, isso que eu acho que é importante. Enriquecer o ambiente para o bichinho não ficar entediado, para ele não ficar triste. Dá muita atenção. Aí não tem porquê, né? Ele querer ir além da sua casa. Ó, e a Cris tá lá em cima ainda, gente. Então, assim, para concluir, a minha dica é enriqueça o ambiente, coloque arranhador, eles adoram arranhar, eles precisam arranhar as unhas. Coloque arranhador, caixa de papelão, eles adoram, não tem custo nenhum. Você vai no mercado e pega. Direto eu chego com caixa de papelão diferente, aqui a Cris fica horas ali entretendo, daqui a pouco ela rasga a caixa, eu troco e assim vai. Tudo que pode ajudar ele a ficar menos entediado já é válido, né? Então vamos concluir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Olha, a primeira vez que eu falo isso. Comenta aí o que você gostou, o que você achou. Eu sou muito aberta para aprender aqui, tô começando. E a gente pode fazer também um próximo vídeo, né? Falando sobre as coisinhas que eu comprei, as coisinhas que a minha gatinha e as minhas cachorras têm. Tá bom? Muito obrigada!